Vamos dar início, então. Hoje é dia 19 de novembro de 2021. 19 de novembro de 2021. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina Linguagem de Programação 1. Linguagem de Programação 1, do curso técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional. Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu computador, para a gente poder dar uma olhada nos últimos exemplos implementados na aula passada. Deixa eu já abrir aqui também o site php.net, que é o nosso guia mestre. Bom, o último exemplo que nós implementamos foi o P13. Vamos ver o que temos no P13. Nós estávamos nas estruturas de repetição, que aqui no manual se chama, vamos ver, documentação, português do Brasil. Nós estávamos aqui nas estruturas de controle. Isso, exatamente, nas estruturas de controle. Nas aulas passadas nós estudamos o while, do while, e na última aula nós fizemos o uso do for. Então foi nesse ponto aqui que nós paramos. Montamos esse exemplo aqui, o P13, deixa eu até abrir ele aqui. P13. Foi esse exemplo aqui que nós rodamos. Foi o exemplo que nós usamos a estrutura de repetição para criar uma tabela. E essa tabela nós colocamos aqui uma certa quantidade de linhas. Aqui abre deixa eu aumentar o zoom aqui, né? Aqui nós fizemos uso da estrutura de controle for para gerar uma certa quantidade de linhas. Usamos aqui o echo para mostrar o início da tag HTML_tr, que cria a linha na tabela. Aqui o /tr para finalizar. E dentro de cada linha nós fizemos uma outra estrutura de controle, outro for, para criar uma certa quantidade de colunas. Então nós criamos aqui, como resultado, tivemos essa tabela 7 por 11, né? 7 linhas por 11 colunas. O 7 está aqui, ó. O linha vai de 1 a 7. E o 11 está aqui na coluna, que vai de 1 a 11. Então, esse foi o exemplo que nós implementamos. Então, vamos criar hoje o P14. P14. Editar ele aqui em uma nova aba. Interrogação PHP e interrogação maior. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui na documentação. Deixa eu ver esse cara aqui que seria o próximo da lista. Deixa eu ver se nós vamos estudar ele aqui. Ele é mais para trabalhar com array. Então nós não vamos estudar ele agora não, porque nós ainda não estudamos o array. Esse break ele pode ser usado dentro do while também. Break finaliza a execução da estrutura for, ou seja, todas essas estruturas de controle que geram uma
uma repetição de um bloco de código, essa repetição pode ser quebrada também com o break. Ele existe aí desde a versão 4 do PHP. Ó. Não vamos fazer testes com ele também, não. Ok, break. Continua, switch. Deixa eu ver o switch. Esse aqui eu vou comentar, mas não vou implementar também não. Não gosto muito desse cara não. Mas o exemplo aqui mostra que o switch ele é muito similar a uma estrutura de if, else if. Então aqui, ó, se o i vale 0, faz isso aqui. Se não, se o i vale 1, faz isso aqui. Se não, se o i vale 2, faz isso aqui. Ou seja, você tem uma série de testes que você quer fazer, você pode fazer com switch. Você põe, ó, switch, variável i. Então, eu estou querendo avaliar, quero conferir possíveis valores para a variável i. Se essa variável i for 0, eu vou fazer o que está aqui dentro. E aí eu tenho que ficar terminando isso com break, ó, com break para ele sair fora. Se essa variável i for 1, faça isso aqui. Se essa variável i for 2, faça isso aqui. Então, o switch tem essa funcionalidade similar à do if, else, if. Match, deixa eu ver o que é esse match aqui. Não, match não. Declare. O declare. A instrução declare é usada para definir diretivas de execução para um bloco de código. A sintaxe do declare é similar à sintaxe de outros construtos de controle de fluxo. Construtores, né? Deixa eu ver. Não testar esse declare também não. Return. O return eu lembro dele nas funções. Vamos ver aqui. Um return aqui não. Vamos deixar para ver ele nas funções. Vamos falar do require. Require e include. Aliás, são esses 4 caras aqui, ó. São esses 4 para a gente fechar esse bloco das estruturas de controle. Vamos ver. O require, o que ele faz? Opa, deixa eu voltar aqui. Eu quero abrir isso em outra aba. Então, vamos ver. Require. A declaração require é idêntica ao include, exceto que, em caso de falha, também produzirá um erro fatal de nível de compilação. Em outras palavras, ela parará o script. Entretanto, o include apenas emitirá um alerta. Então, veja bem, ó, vamos recapitular o que é isso. Require e include fazem exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Qual que é a diferença entre as duas? A diferença é o seguinte, a diferença é que se o require der erro, ele aborta a execução do programa. O include, se der problema, ele emite apenas um alerta, um warning, e segue o fluxo do programa. Então, vocês vão entender a importância disso quando a gente começar a implementar os exemplos aqui, tá? O require, se der falha, ele aborta, dá um erro tipo compilação e ali para-se o fluxo de execução do programa é interrompido, parou, morreu. Agora, o
include não. O include, se ele der problema, manda-se uma mensagem que vai lá para o log, que a gente já está acostumado a consultar. Vai lá para o log, esse alerta de falha, e segue o fluxo de execução do programa, tá? Bom, aí, o que acontece? A gente precisa saber para que servem esses dois caras, né? Para que serve? Então, nós vamos fazer um exemplo. Deixa eu pensar num exemplo aqui. É mais complexo pensar num exemplo de aplicação disso, uma vez que a gente ainda não estudou coisas do tipo função. Mas tudo bem. Vou fazer o seguinte. Nesse P14, eu vou criar, do mesmo jeito que eu estou criando aqui no P14, eu poderia colocar qualquer coisa dentro desse P14, tá? Eu vou colocar aqui algumas variáveis. Vou colocar aqui cliente 1 igual Zeca da Silva. Estou criando variáveis, tá? Cliente 2, Maria Fernanda. E cliente 3, Frederico Cunha. Pronto. Então, esse é o conteúdo do arquivo p14.php. É simplesmente um arquivo que tem 3 variáveis criadas, cliente 1, cliente 2, cliente 3, e com o nome desses 3 clientes. Vou salvar. Vou criar um novo arquivo, que vai ser o arquivo P15. P15.php. Nesse P15, deixa eu ver, eu vou criar outras variáveis. Vai ser empresa 1, padaria do seu Zé. Empresa 2, mecânica martelo quebrado. E por último, pronto. Então, nesse arquivo, eu tenho no meu arquivo p15.php a definição de 3 variáveis, empresa 1, empresa 2, empresa 3. Então, recapitulando, no P14, eu tenho criado cliente 1, cliente 2, cliente 3. No 15, empresa 1, empresa 2, empresa 3. Aí agora eu vou criar um arquivo P16. Aí no P16, eu vou fazer o seguinte, no P16 eu preciso do P15 e do P14. Então o que eu faço? Eu uso ou require ou include.
Então, vamos ver como é que usa. Simplesmente coloca include e o nome do arquivo. Então, vamos fazer isso aqui no nosso caso. Então, aqui no P16, eu vou fazer include, vou incluir o p14.php. Lembrando que, como eu estou incluindo aqui o conteúdo de um arquivo, se esse arquivo não está na mesma pasta, eu preciso colocar o caminho aqui, tá? Por exemplo, eu estou dentro da pasta LP1, que está dentro de Public HTML. Então, eu poderia pôr aqui, por exemplo, barra LP1 barra P14. Eu vou até deixar desse jeito, porque essa primeira barra aqui me remete à página inicial, a raiz do meu site, e a raiz do meu site é Public HTML. Então, fiz esse primeiro exemplo aqui com include, e agora eu vou usar o require. No caso do require, também é a mesma lógica. Eu posso usar o require aqui, ó, até funciona. Mas aqui no manual ele está falando que não é necessário usar como uma função. Isso não é necessário, tá? Então eu posso usar simplesmente assim, ó. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, require barra lp1 barra p15.php. Como nós acabamos de ver aqui na documentação, no manual, os dois fazem exatamente a mesma coisa. O include e o require. Eles fazem exatamente a mesma coisa. Então, eu estou testando aqui com include e aqui com require, tá? Bom, a partir do momento que eu fiz esse include e esse require, considerando que os dois estão corretos e não vai dar nenhum problema, eu tenho exatamente aqui nesse ponto do meu código o conteúdo desses dois arquivos. Então, a primeira coisa que eu tenho é o P14, que é cliente 1, 2, 3. E depois o P15, que é a empresa 1, 2, 3. Então, aqui eu posso mandar mostrar o conteúdo. Clientes. Vou colocar aqui, ó, cliente 1. Cliente 2. Esse ponto e vírgula aqui vai confundir. Eu só quero separar os clientes. Vou colocar essa barra aqui, ó, só para separar um cliente do outro. E cliente 3. E para finalizar, vamos fechar o H2. Ponto e vírgula. Então, como é que eu estou mandando mostrar essas três variáveis, sendo que eu não criei ela aqui dentro do meu código? Essas três variáveis, cliente 1, cliente 2, cliente 3, elas estão definidas lá dentro do arquivo P14 que eu mandei incluir aqui na linha 3. Se eu mandei incluir aqui na linha 3, a partir daqui eu já tenho acesso a esse conteúdo do arquivo P14. Que dentro do P14 nós temos o P14 é esse, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Fizemos a inclusão do arquivo 15 também, então aqui nós podemos colocar aqui empresas. Empresa 1. Vou copiar isso aqui, dá uma de preguiçoso.
Ctrl+C, Ctrl+V. Eita, exagerei. Vamos lá, empresa 1, empresa 2, empresa 3. E aqui fecha o H3. E ponto e vírgula. Empresa 1, empresa 2, empresa 3, que também não foi criado aqui, mas está dentro do P15, a partir da linha 4, a partir do momento que eu mandei incluir o conteúdo do arquivo P15, eu já tenho acesso daqui para baixo a essas variáveis. Então, vamos salvar, e o nosso teste agora é com o P16. Então, P16, eu dou Enter, e dá erro. Deu erro. Só um segundo. Vamos dar uma olhada lá no log, que a gente já descobre que erro é esse logo. Olha o require aqui, ó. Lembra que quando dá erro no require, ele aborta? Então, nosso programa deu erro, o require deu erro, então o fluxo de execução foi finalizado do P16 na linha 4. Ou seja, aqui na linha 4, ele tentou fazer o require, deu erro, aborta, o programa não executa, tá? Eu vou tirar isso aqui, ó. É porque eu teria que colocar o caminho completo, tá? Depois, mais para frente, eu explico como é que faz isso. Então, como o meu P16 está na mesma pasta do P14 e do P15, eu vou deixar assim, sem informar o caminho completo desses arquivos. Salvou, vamos atualizar aqui. Agora ele mostrou. Então, ele mostrou clientes, Zeca da Silva, Maria Fernanda, Frederico Cunha. Empresas, Padaria do Seu Zé, Mecânica Martelo Quebrado e Restaurante Arroz Duro. Então, com esse teste, com esse exemplo, a gente percebe que você pode usar dos recursos do include e do require para, quando você for fazer uma página, um script PHP, você incluir dentro desse código que você está criando um outro arquivo que já tenha algum código pronto. Quando é que é interessante fazer uso disso? Quando você tem, por exemplo, alguns algoritmos, alguns códigos PHP que você criou, que você vai precisar em várias partes do site. Então, se é um código que você vai precisar em vários momentos dentro do funcionamento do site, você coloca esse bloco de programação dentro de um arquivo e toda vez que você precisar ele, você inclui. Com isso, você não tem que ficar repetindo o código. Então, é um recurso bem interessante. Vamos relembrar aquele exemplo que a gente fez, falando de banco, né? Quando você tira um extrato de uma conta corrente, faz saque, faz depósito. Então, vamos supor que você tem um sistema onde faz o controle financeiro, sei lá, de um sistema bancário. E aí você tem uma função ou um cálculo, que é o cálculo, a função responsável por calcular qual que é o saldo do cliente, né? Ou buscar o saldo, calcular o saldo, sei lá, coisa do tipo. Então, e você precisa disso em vários momentos diferentes. Então, você poderia pôr esse código no arquivo e toda vez que você precisar, você poderia fazer simplesmente a inclusão desse código na parte do programa que seja mais conveniente para a utilização daquele recurso. Mais para frente, a gente vai começar a trabalhar com banco de dados e outras funcionalidades, e aí eu vou voltar nesses exemplos do include e do require, e aí vocês vão entender melhor como eles podem ser melhor aproveitados. Aqui, nesse exemplo... Professor, sim? No caso do include, ele funciona também se tiver no mesmo código? Ou tem que... Por exemplo, Não entendi. mesmo arquivo? Falei errado, no mesmo arquivo.
O include ele funciona se tiver no mesmo arquivo que você quer pegar? Como seria essa situação que você está falando? Exemplo, do P14. Sim. O cliente do cifrão, né? Sim. Não, do dinheiro. Aí, no caso, tem como eu pegar ele se ele estiver nessa linha aí também? Você fala usar o P14 em outro lugar? Nessa linha mesmo. Se eu já tivesse montado e eu tivesse usado um include depois. Nesse mesmo arquivo. Cara, desculpa, eu ainda não entendi. Me dá um exemplo. Volta lá no P14, professor, para explicar. E tá aqui, P14. Aí, o senhor pegasse isso aí e isse lá para o P16 e tentasse fazer o include depois desse comando, aí funcionaria? Copiar isso aqui? Ir para... Levo lá para o P16. Antes do include. Coloca aqui. Aí ele funcionaria? Funciona. Sem problema. Tá isso. Funciona porque o que acontece? Aqui ele cria cliente 1, cliente 2 e cliente 3. Quando incluiu o P14, ele cria de novo. Eu vou até fazer um teste só para você ver, ó, aproveitando a sua pergunta, e eu vou deixar essa situação que você pôs aqui, não tem problema não. Eu vou fazer assim, quer ver? Ó? Eu vou deixar esse P15 para cá, não tem problema, vou copiar esse cara para cá, vou fazer duas coisas separadas, tá? Eu vou deixar aqui embaixo um teste com o P15, e aqui, só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar outros nomes de clientes. Vou pôr nome de bicho nesses clientes aqui. Periquito, voador. Bem diferente para a gente não. Maritaca escandalosa. Não sei se escreve escandalosa com Z, hein? Sei lá, meu Deus do céu. E pavão misterioso. Então, perceba que eu tenho cliente 1, cliente 2, cliente 3. Periquito, maritaca e pavão. Incluí o P14. O que eu tenho dentro do P14? Cliente 1, cliente 2 e cliente 3. E aí, eu vou mandar mostrar aqui, ó, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Então, você vai perceber que vai prevalecer isso aqui. Ó. Por quê? Porque quando eu incluí o P14, o conteúdo de cliente 1, cliente 2 e cliente 3 será sobreposto por esses que estão aqui. Ó. Era simplesmente... Isso aqui, na prática, seria o mesmo que eu pegar isso aqui, que é o P14, e colocar aqui. Ó. Seria a mesma coisa de fazer isso. Entendeu? Só que, qual a vantagem do include? É porque, às vezes, esse P14, que está aqui no P16, esse P14 poderia ser um código que está em 20 arquivos diferentes. Eu tenho o P14, que é responsável por calcular o saldo da conta corrente do cliente, e esse P14, que calcula o saldo da conta corrente do cliente, ele está em 32 arquivos PHP diferentes no sistema. Aí, o que acontece? Se mudou a fórmula de cálculo do saldo da conta do cliente, eu vou só lá no P14 e faço a correção daquele cálculo. Automaticamente, todos os 20 arquivos que usam o P14 já terão aquela alteração implementada. Então, essa é a grande vantagem da gente utilizar include require. Ou seja, uma tarefinha que foi programada usando os recursos da linguagem, obviamente, né? Para fazer uma tarefa, você programa dentro de um arquivo e toda vez que precisar, você inclui. E aí você pode, obviamente, só faz sentido isso se é uma tarefa que é usada em muitos lugares diferentes. Quando você precisar de ajustar, você vai ajustar em um lugar só. Vamos testar esse P16 aqui. E aí você vai ver que não mudou nada, ó. Atualizei, ó. Continua mostrando Zeca da Silva, Maria Fernanda e Frederico Cunha. Ó, vou atualizar de novo. Não mudou nada. Por quê?
foram criadas essas 3 variáveis, cliente 1, cliente 2, cliente 3, mas quando a gente incluiu aqui, ele sobrepõe. Tá certo? Sim, entendi. Então, o P16 vai ficar assim, até para aproveitar essa sua pergunta muito boa aí, e para mostrar para a galera que aqui a coisa muda. Ao incluir o conteúdo do P14, esses caras aqui passaram a ter os valores definidos lá dentro de P14. Descobrimos também que o require, se der erro, ele aborta, né? A gente teve que ir lá no log e conferir o que estava acontecendo. Ok, então fechou aqui. Mais alguma dúvida com relação a esse include require? Esse log pode ficar, isso aqui eu posso fechar, aqui ok, vamos fechar isso aqui, pronto. Vamos ver esse outro aqui, ó. Novamente, o inquire e o include, o require e o include, só que agora tem um once aqui. Vamos ver o que é esse once. A declaração require once é idêntica a require, exceto que o PHP verificará se o arquivo já foi incluído. Em caso afirmativo, não incluirá novamente. Vamos fazer um teste para ver como é que isso aqui. Vamos fazer aqui o P17. P17. No P17, vou fazer um include aqui, ó. Include p14.php. E depois eu vou fazer ele include de novo. Vou fazer aqui, sei lá, cliente 1 é igual Zeca. E depois vou fazer include p14 de novo. Epa. Nossa Senhora da Badia. Ctrl C, Ctrl V aqui, tudo errado. Ctrl C, Ctrl V. Aí. Para ver se vai dar erro, tá? Porque segundo o que está lá no manual, só dar um. Pronto. Vou botar esse cliente 1 aqui. Esse primeiro é um teste. Incluindo o P14, fala para o cliente 1 passa a ser Zeca, inclui o P14 de novo e mando mostrar o cliente 1. Vamos salvar isso aqui e testar o P17. P17, Enter. Mostrou, sem problema, Zeca da Silva. Ele fala aqui que, no caso, é idêntico ao require, exceto que verificará se o arquivo já foi incluído e, em caso afirmativo, não incluirá novamente. Tá, então, o que significa isso? Significa dizer que, se a gente usar aqui include once, segundo o que o manual está falando, esse aqui é do require, né? Mas o include é a mesma coisa, né? A declaração include once, inclui e avalia o arquivo informado durante a execução do script. Esse é um comportamento similar à declaração include, com a única diferença que, se o código do arquivo já foi incluído, não o fará novamente. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, ó? O P14 já foi incluído aqui. Mexemos no cliente 1. Mandei incluir o P14 de novo. Pelo que está escrito no manual, ele vai conferir aqui, ó. O P14 já foi incluído? Já, então não vai incluir novamente. Consequentemente, o cliente 1 vai ficar com o Zeca. Teoricamente é isso. Vamos testar esse P17 aqui de novo. P17, ah lá, ficou só Zeca, ó. Eu vou até mudar esse nome de Zeca de Felisberto Moreira. Tá? Só para a gente entender o que acontece com a brincadeira. O P14,
ele tem a definição de cliente 1, cliente 2, cliente 3. Vamos olhar ele de novo aqui, ó, o P14 aqui, ó. P14, cliente 1, cliente 2, cliente 3. O cliente 1 é Zeca da Silva. Ok. Então, incluímos aqui o P14. Mudei o cliente 1 para Felisberto Moreira. Mandei incluir o P14 de novo, só que com include 11. Quando eu mando mostrar o cliente 1, ele continua com Felisberto Moreira. Por quê? Porque o include 11 vai falar assim, ó, ele mandou incluir o P14, desde que não já tenha incluído antes. Então, como o P14 já tinha sido incluído aqui, isso aqui não acontecerá. Por quê? Porque o P14 já foi incluído anteriormente, então ele não inclui novamente aqui. Então, esse 11 aí tem só essa finalidade. Então, esse cliente 1 aqui, ó, vai mostrar o quê? Felisberto Moreira. Nós vamos salvar aqui, né? Aqui, ó, salvou. Vamos testar aqui. Olha lá, Felisberto Moreira. No P17, ficou Felisberto Moreira. Por que ficou Felisberto Moreira? Porque o include 11 falou, é para incluir o P14. Vê se já incluiu antes. Sim, já incluiu. Ah, então não inclui de novo. Então, o cliente 1 não foi mudado e continuou Felisberto Moreira. Então, esse 11, tanto do include como do require, tem essa finalidade. Só vai incluir o include e o require. Só vai fazer se não foi feito antes, tá? Isso tem algumas vantagens de usar esse 11, tá? Com variáveis, até que não é problema. Então, se bem que função também, eu acho que não dá erro, não. Então, fechou. Felisberto Moreira. Tudo bem? Entenderam aqui a ideia desse 11? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse 11? Então, vocês estão percebendo aqui no manual que tem tanto o require como o include. Tem o require e o include, e o require 11 e o include 11. Professor? Oi? Nesse documento PHP, teria como, fazendo favor, o senhor voltar nele e mostrar os tópicos que o senhor já explicou? Tá. Que eu volto às aulas, aí algumas coisas... É muita coisa, aí fica um pouco confuso. Fazendo favor, o senhor mostra. Aqui, ó. Nós viemos aqui na documentação, na versão online português do Brasil. E aí nós estudamos alguns tópicos, né? Nós não estamos estudando tudo porque não daria tempo. Então, nas primeiras aulas, nós passamos aqui pela sintaxe básica, tipos de variáveis, falamos de constantes, expressões, operadores. Depois, viemos aqui para as estruturas de controle, que é o ponto que a gente está na aula hoje, ó. Então, isso aqui tudo a gente já deu uma olhada, já fizemos os exemplos anteriores, e hoje nós estamos aqui nas estruturas de controle. Dentro das estruturas de controle, que é o assunto que nós estamos hoje, nós testamos o if, o else if, e viemos aqui depois para o while do while for, que foi da aula passada, o for, da aula passada, e hoje nós estamos aqui no require. Que é aqui, ó, require include, e o require 11 include 11, que é o ponto que a gente está hoje. Obrigada, professor. Nada. Pronto, então, dentro das estruturas de controle, esses são os assuntos mais importantes que nós precisamos estudar. Vamos sair daqui, e eu fechei, foi tudo. Deixa eu voltar lá. Voltando. Então, documentação, português do Brasil.
Então agora vai ficar mais emocionante esse negócio. Nós estudamos, então, estruturas de controle. Ok? Que esse item que a gente viu lá, as principais estruturas que são as mais importantes. Então, agora, na sequência, nós vamos para funções. Vamos lá. Aí, o que acontece? As funções, nós temos as funções definidas pelo usuário, que são as que a gente vai aprender a criar hoje. E tem as funções prontas da linguagem. Aí essas funções prontas da linguagem, depois eu vou mostrar. Nós não estudamos praticamente nada disso ainda, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos exemplos. Essa P10 aqui. Não estudamos praticamente nada das funções da linguagem. Praticamente nada não estudamos nada. Nenhuma função da linguagem. Não tem nenhuma função. Tudo bem, não tem problema não. Tá. Então vamos lá. Vamos ver essas funções aqui. Deixa eu ver essas funções internas. Deixa eu dar uma olhada nela aqui primeiro. Tá. Funções internas. Eu vou fazer o seguinte, antes de entrar na questão das funções, que são as criadas pelo usuário, eu quero dar uma mostrada para vocês nas funções que já existem disponíveis na própria linguagem de programação. Deixa eu pegar isso aqui que eu quero anotar aqui, include, require, include once, require once. E aqui eu vou pôr agora, só para me lembrar o que a gente está estudando hoje, para me pôr na descrição dessa aula lá no YouTube. Funções PHP. Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou deixar aqui nessa parte do manual e vou abrir uma outra aba aqui, que se eu der uma buscada aqui num substring da vida, por exemplo, já está até me mostrando o substr. PHP Function List, é isso que eu quero. Deixa eu ver onde é que tem isso no manual. Deixa eu ver se eu consigo navegando funções string. Tá dentro de strings. Olha o tanto de função que tem aqui, ó. Olha o tanto de função. Eu vou mostrar algumas. E aí depois vocês vão tirar um tempinho para dar uma estudada nas demais. Então aqui eu tenho funções de string. É porque está dentro de strings. Eu achei que ia ter um item só de funções. Tudo bem. Professor, Oi. dá um exemplo de uma que quando a gente lê, só lendo a gente sabe mais ou menos o que a gente faz. Que é igual em banco de dados 2. Aí a gente fica meio que... Como é que faz? É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar algumas aqui, ó.
algumas funções string e vou fazer os testes. E aí depois vocês fazem igual o banco 2. Depois vocês pegam o manual e testam as outras. Deixa eu só ver aqui qual que eu vou começar. Olha o tanto. Tem função aqui para fazer chover. Ufa! Tá, então vamos lá. Vamos criar aqui um exemplo. Fechar um pouco de janela aqui. Tá, o último foi o 17, então vamos criar o P18. 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 Editar em uma nova aba. PHP. Interrogação maior. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver qual que eu vou fazer primeiro. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Retorna um caractere específico, converte, calcula polinômio. Se você quiser calcular o polinômio de uma string, ó, em PHP tá aí. Esse explode aqui também é massa, ele divide uma string em strings. Isso aqui depois, quando a gente estudar array, a gente pode voltar nele. Implode, faz o contrário. Sinônimo, L30, metal, band, number, order. Tá, para print, o print a gente já usou. Rtrim, retire espaços em branco do final da string. Tá, vamos testar esse rtrim aqui. Rtrim. Deixa eu abrir ele uma outra aba para me ver o exemplo que tem aqui no manual. Eita. Tá, deixa eu testar aqui, vamos ver se eu vou conseguir fazer o exemplo aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, a variável frase é igual Uberaba, cidade linda. Aí eu vou colocar 10 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços, fecho aspas, ponto e vírgula. Então, veja que frase está escrito Uberaba, cidade linda, e tem 10 espaços ali na frente. Aí, se eu fizer aqui, ó, print, vou pôr um H1 aqui. Bem grande, vai ficar meio grande, né? Vou pôr H3. Professor, Oi. como que o senhor olha nos exemplos e já tem noção de como que pode fazer eles? Essa é a minha dúvida. Em banco de dados também. Aham. A ideia de montar o exemplo é para que você entenda, é o seu primeiro contato com essa função. Eu imagino que você nunca tenha visto essa função na linguagem de programação PHP. Então, a ideia de implementar esse primeiro exemplo é que você entenda qual é o funcionamento dessa função. E aí, essa é a função do professor, né? Então, como eu brinco com esse negócio há quase 30 anos, então eu já usei muito, já fiz muitas coisas desse tipo. Então, eu tento criar alguma coisa aqui bem simples para que você entenda a finalidade dessa função. E aí, quando você for pegar as que eu não explicado aqui para estudar, você pode pegar exemplos que tem no próprio manual. Por exemplo, essa aqui, ó, str repeat. Ó, vamos abrir ela aqui. Aí, como é que você faz? O que essa função faz? Ela repete uma string. Aqui está o formato dela. Aqui tem os parâmetros. E sempre depois tem um exemplo, ó. Olha o exemplo aqui. Então, ele começou o bloco de programação PHP, usou a função e ele colocou aqui, ó, menos igual, vírgula 10. Então, o que essa função vai fazer? Vai repetir esse primeiro item, essa quantidade de vezes, que são os 2 parâmetros. Ó, os parâmetros. Parâmetros, ó. Olha aqui a função, ó. A função tem o input, que é uma string,
o primeiro item, e o segundo item é um número. Então, aqui o input é a string a ser repetida, e o número de vezes que o input será repetida. Aí, se você for ver aqui, ele pegou o primeiro item, que é simplesmente menos igual, e repetiu 10 vezes. Esse exemplo aqui, ó, irá imprimir o quê? Isso aqui, ó. Ou seja, ele pegou o menos igual e repetiu 10 vezes. Então, assim, as funções que eu montar um exemplo e explicar aqui, né, se ficar uma dúvida, você já me pergunta, a gente já esclarece. Aquelas funções que eu não mostrar, quando você for estudar essas outras funções que tem aqui, aí você faz isso, você vê no próprio manual a explicação e o exemplo que foi implementado. Aqui, ó, no caso aqui tem esse exemplo aqui. E também não dá para achar que você vai estudar todas e vai aprender todas de uma vez. O importante é que você faça pelo menos um teste para você saber que existe, porque quando um dia você estiver desenvolvendo um sistema com um PHP, você vai, tem uma função que eu acho que faz isso aqui. Como é que é mesmo? Aí você vai na documentação e procura aqui aquela função que você lembra que existe, para você lembrar como é que ela pode te ajudar na hora de construir o seu código, né? Eu entendi melhor. Então, esse exemplo que nós vamos implementar aqui é do... Deixa eu lembrar qual que era a função, era do trim, né? Você já faz... Trim, cadê o trim? Deixa eu dar um Não, Ctrl é R-trim. R-trim. Tá embaixo. Aqui. Esse aqui é do início, é o R-trim, né? Uhum. Eita, caramba. Tá embaixo. Aí. R-trim. Retira os espaços em branco. Então, o que eu vou fazer aqui no nosso exemplo? Eu vou mostrar a frase, e depois da frase, /H3, pronto. Então, tá aí. Quando terminar a frase, eu vou colocar... Deixa eu ver o que eu vou pôr aqui. Eu vou colocar www. Pronto. Então, eu vou mandar mostrar a frase e vou pôr www no final. Vamos testar para ver que bicho que vai dar isso aqui, o P18. Mas tem um detalhe importantíssimo. Olha aqui o que acontece. Ó. É importante que a gente lembre que para o navegador web, para o browser, aquele monte de espaço não vale nada. Então, se eu mandar exibir o código-fonte da página, ó, aqui ó, os espaços, ó. Tá vendo? É porque o Chrome, o Mozilla, qualquer que seja o navegador, um monte de espaço ou um espaço só é a mesma coisa. Então, para esse exemplo específico dessa função, nós temos que lembrar desse caso e ver o código-fonte aqui, ó. Então, Uberaba, cidade linda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, www. Certo? Aí, o que acontece? E se depois eu fizer isso aqui, ó? Pegar a função rtrim. Vamos ver como é que ela é usada. A string de entrada retorna a string modificada. Então, simplesmente, eu vou colocar aqui, ó, que a própria variável frase vai receber rtrim dela mesma. Vamos entender o que eu estou fazendo aqui. E aí, eu vou mandar mostrar a frase de novo. Opa, aqui. Então, veja o que eu estou fazendo. A frase é Uberaba, cidade linda, 10 espaços. Depois eu mostro essa frase e a gente viu lá que tem aquele monte de espaço que ficou entre o linda e o www. Nós vimos aqui, ó. Ó, exibir código-fonte da página, aqui, ó. Certo? Bom, agora, o que eu faço? Eu uso a função rtrim. O que essa função rtrim faz? Ela pega o que tem dentro dessa string, que e tira tudo quanto é espaço que estiver sobrando no final da frase.
no final da variável. Então, no final dessa variável, tem esse monte de espaço sobrando. Esse R-Train tem que arrancar tudo. E aí, o que ele faz? Ele pega o conteúdo, tirando os espaços do final, que no caso é só isso aqui, ó, Uberaba Cidade Linda, e coloca dentro de frase de novo. Então, frase aqui vai ficar com o que estava sem os espaços do final. E aí eu mando mostrar novamente a frase com o www de novo. Então, vamos salvar isso aqui. Vamos atualizar. Aqui, aparentemente, já veio colado, ó, mas vamos mandar mostrar o código-fonte para você perceber melhor. Ficou grudado, mas tudo bem. Aqui, ó. O primeiro caso, Uberaba Cidade Linda, e aquele monte de espaço antes do www. Da segunda vez que começou aqui, ó, Uberaba Cidade Linda, e ficou colado no www. Por que ficou colado? Porque aqui esse cara tirou todos os espaços em branco que tinham no final da variável frase e colocou de volta nela. E aí aqui ficou colado. Vamos pegar mais um exemplo de função aqui. Deixa eu ver. Tem uma do replace que eu gosto bastante. Esse aqui também é legal, ó. Retorna o tamanho de uma string. Então, vamos usar strlen. Retorna o tamanho de uma string. strlen, você passa a string aqui, ele devolve um número. Olha o exemplo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Aí nós vamos ver. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Chumbrega. Aqui, ó, print H1 barra H1 e aqui aspas, aspas, ponto, ponto. Aqui nesse ponto, ponto, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar qual que é o nome da função? strlen. Copiar ela aqui. Ctrl C. Vou pôr ela aqui, ó. Essa função aqui vai me mostrar o tamanho da frase. Pronto. Tamanho 1 igual. E vou mostrar ela de novo aqui no final. Tamanho 2. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu só coloquei 2 print a mais, só para mostrar tamanho 1 e tamanho 2. Tamanho do conteúdo de frase no momento 1 e o tamanho da frase no momento 2. E a função strlen simplesmente devolve um número que é o tamanho dessa string que está dentro da variável frase. Vamos salvar. Vamos fechar isso aqui, vamos atualizar. Então, ó, no primeiro momento, tinha 30. No segundo momento, tinha 20. Que é exatamente aqueles 10 espaços que eu fiz, né, que eu coloquei, que foram retirados. Então, essa função strlen, você dá para ela uma variável string e ela te devolve um número, e esse número é o tamanho dessa string. Então, assim, são muitas e muitas funções. Aqui, ó, essas aqui também é legal, ó. Converte para minúsculo e converte para maiúsculo. Vamos pegar essa aqui, converte para maiúsculo. Como é que usa? str to upper, passa para ela a variável string e ela devolve a string tudo maiúsculo. Olha o exemplo. Essa frase converteu para maiúsculo e aí vai mostrar. Vamos ver como é que fica aqui. Vamos testar ela também. Aí nós vamos mandar mostrar. Usar a função str to upper para pegar o que está escrito na frase e mostrar tudo em letras maiúsculas. Pronto. H2. Então, essa função pega o conteúdo dessa variável
transforma tudo para maiúsculo. Percebam que aqui eu não estou alterando o conteúdo da variável frase. A variável frase vai continuar com Uberaba Cidade Linda. Tá? Eu só estou fazendo a conversão para mostrar no print. Certo? Então, vamos lá. Salvou. Na hora que eu atualizar aqui, ó, ficou tudo maiúsculo. Ó. Uberaba Cidade Linda, tudo maiúsculo. Quem fez isso? A função strToUpper, que é essa aqui que a gente acabou de ver. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, essa substr aqui também é show. Ó. Essa substr aqui retorna parte de uma string. Como é que usa? Substr, passa a string, o ponto de partida e o tamanho. E ele vai devolver a string. Então, vamos lá. Então, vamos aqui agora botar um outro print. Eu vou botar aqui, ó, variável, criar uma variável. Pedaco é igual. Vou copiar aqui. Substr, Ctrl+C, substr. Bom, eu vou passar para o substr a variável frase. Vou colocar aqui 4,7 ponto e vírgula. E agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para mim poder... Não vou digitar mesmo. Print H3. Vou mostrar pedaco. E aí vocês vão ver que está minúsculo. Ponto e vírgula. Então o que eu fiz aqui? Eu usei a função substr para pegar um pedaço do que tem dentro de frase. Qual é o pedaço que eu quero? A partir do quarto caractere, inclusive ele, pegue os 7 próximos. Então, dentro de Uberaba Cidade Linda, e os espaços já foram embora, né? Porque o R30 tirou aqui, ó. Ele vai pegar... Eu acho que ele começa do 0, tá? Se ele começar do 0, seria... eu vou ter que aumentar isso aqui mais ainda, para vocês entenderem melhor. Ó. Se ele vai começar do 0, seria 0, 1, 2, 3, 4. Então, o quarto caractere seria esse A aqui do Uberá, esse A. Então, a partir desse A, os 7 próximos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se a minha teoria aqui está certa, o resultado que vai estar dentro da variável pedaco é aba espaço seed. ABA espaço seed. Vamos ver se está certo. Olha lá. Aba espaço seed. Então, está certo. Eu vou repetir novamente o meu raciocínio aqui. Posso diminuir um pouquinho aqui de novo. Eu estou colocando dentro da variável pedaco o resultado da função substr. A função substr vai pegar o que tem dentro da variável frase, partindo do quarto caractere, os 7 próximos. Quarto caractere, inclusive. Lembrando que em PHP começa de 0. Então, o que está dentro de frase é Uberaba Cidade Linda. É o conteúdo de frase, nesse momento aqui da linha 10 do nosso programa. Então, qual que é o quarto caractere? Se ele começa de 0, é 0, 1, 2, 3, 4. Então, o quarto caractere é o A, de Uberaba. Uberá, é esse A do rarará aqui do Uberaba. Ele é o quarto. Então, a partir dele, que é o quarto, é para pegar os 7 próximos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que ficou dentro da variável pedaco, ficou aba espaço seed, que é esse pedaço copiado com a função substring. Tudo bem? Entenderam essa função substring?
Ok, professor. E aí, pessoal, isso aqui, ó, depois vocês têm que entrar aqui e dar uma brincadinha aqui, pegar algumas dessas Professor. funções e fazer esses testes. Professor, Oi? sabe esses exemplos que quando clica nele aparecem os exemplos dessas funções? Se a gente pegar cada exemplo e copiar e colar no aplicativo PHP e depois salvar e ir lá no site, já tem como a gente já entender, não tem? Aqui, vou fazer isso agora para você, ó. Vou pegar o str replace. Cliquei nele. Aqui ele está explicando. Substitui todas as ocorrências do string de procura com a string de substituição. Aqui ele está explicando os parâmetros, ok, valor retornado, versão, e aqui ele tem o exemplo. Então, eu vou copiar esse primeiro exemplo aqui, ó. Ctrl C. Vou colocar aqui no final, ó. Vamos fechar nosso P18 com esse exemplo aqui. Só que aqui ele não deu o print. Então, o que eu vou acrescentar aqui no nosso exemplo? Eu preciso acrescentar um print para mim ver como que ficou essa variável. E se pegar o exemplo todo? Não adianta. Nesse caso específico aqui, são vários pequenos exemplos em sequência. Mas também a gente entende, não entende? Se colocar, salvar e depois ir lá no site. Eu preferiria que vocês não tentassem testar tudo de uma vez, porque pode confundir, porque tem muitos exemplos diferentes aqui, ó. Entendeu? Então, eu acho mais fácil você copiar um pedaço que faça sentido, entendeu? Por exemplo, aqui ele está falando, aqui, porque ele põe no comentário o que vai ser o resultado. Então, o resultado vai ser isso aqui, ó. Por que o resultado é isso aqui? Porque ele está pegando esse texto aqui e trocando esse percent e body percent, que é esse cara aqui, está trocando por esse aqui. Então, assim, alguns exemplos não são legais. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, que está no manual, ele é confuso. Quer ver eu deixar ele muito mais simples para você? Olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Pedro da Silva Cunha. Eu vou procurar o Silva e vou trocar por Pereira. Aí, eu vou colocar aqui, ó, a variável, em vez de body tag, eu vou colocar o nome da variável vai ser nome cliente. Então, olha só, a variável é nome cliente. O que ela vai receber? Essa função vai pegar o que está aqui, procurar Silva e trocar por Pereira. Consequentemente, quando eu mandar mostrar o nome do cliente, eu vou pegar aqui, ó, Ctrl C, vou mostrar aqui, ó, print, nome cliente. Eu não vou nem colocar aqui as tags HTML. Vamos salvar. Vamos testar o P18 de novo. Olha o nome que ele mostrou. Pedro da Pereira Cunha. Por que ele mostrou Pedro da Pereira Cunha? É Pedro da Silva Cunha. Porque essa função vai pegar isso, procurar isso, e se achar, vai trocar por isso. Então, ele achou o Silva aqui e trocou o Silva por Pereira. Então, ficou Pedro da Pereira Cunha, que é o resultado que apareceu aqui, ó. Pedro da Pereira Cunha. Tá vendo como assim, ó, como esse exemplo aqui fica muito mais fácil de entender do que... Porque aqui no manual ele fez uma confusão danada. Professor, você mostra o que ele tá escrito, o que ele faz? Só para ver mais ou menos. Por favor. Substitui todas as ocorrências da string de procura com a string de substituição.
Vou dar outro exemplo. Vou pôr aqui, ó. Vou pegar a frase, deixa eu ver, essa frase, ela continua sendo Uberaba, cidade linda. Então, eu vou pôr aqui, ó. Só F. F vai ser igual a STR Place. Eu vou passar para ele o seguinte. Você vai procurar a letra A. Toda vez que achar a letra A, você vai trocar por hashtag. Tá onde? A frase. Então, vamos lá. Eu estou falando o seguinte aqui, ó. O função strReplace pega a frase, procura a letra A e troca por hashtag. O resultado você joga na variável F. Vamos mostrar a variável F agora. Vou pôr só um HR aqui para ele dar uma... Vou mostrar a variável F. Salvou. Atualizou. Aqui, ó a frase nossa. Onde tinha a letra A, ele trocou a letra A por hashtag. Então, Uberaba, cidade linda, olha aqui, ó. Onde tinha a letra A, ele colocou no lugar da letra A, hashtag. Tá vendo? Então, a função strReplace, eu posso, sempre que eu precisar, dar para ela uma string, falar para ela, procura isso, e onde achar, troca por isso. E aí você tem esse resultado de substituição. Tudo bem? Alguma dúvida? Com esse último exemplo aqui, a gente encerra o nosso P18. E aí depois, com calma, aos poucos, vocês vão dando uma olhada naquelas outras funções. Ok? Ok, professor. Deixa eu pegar aqui. Podem ir abrindo as atividades aí, quem for mostrar as atividades hoje. Que eu vou deixar aqui no... Só terminando uma anotação aqui. Vocês podem... se preparar para mostrar as atividades quem for apresentar hoje. STR. STRreplace. Pronto. Fechar isso, fechar isso, fechar isso. E interromper o compartilhamento. Matheus vai começar, Matheus? Pode ir aí. Ô, professor, só uma pergunta. Da semana passada foi da 9 até a 12? Aí, é só depois que eu abrir o Ciscad aqui para me lembrar. De cabeça eu não vou lembrar, não. Só um minuto. Notas. Sistema de avaliação, de linguagem de programação 1. É de 9 a 13. 13? Eu acho que eu acabei esquecendo um. Amanhã, na próxima eu mostro. Quer mostrar na semana que vem? Não tem problema, não. A 9 aqui. Aí. Nossa. Dez. Certo? A 11. Ok. Por fim, a 12 aqui. Por fim, não, né? A última que eu fiz. Certo. Ok. Beleza. Parabéns, Matheus. Show de bola.
Pode ir o próximo. Curso de informática. Pode ir. Professor, no caso, a minha estava dando um defeito, né? Eu vou começar pela 1. Perfeito. Ok, pode ir. Pode dar a tela aqui. Ok, professor? Sim? Apareceu. Tô Apareceu vendo. aí. Pode mostrar. Isso aí é a 1, né, que foi lá do primeiro exemplo que o senhor deu, né, que foi do Certo. 5 mil. Certo. Aí eu vou pôr aí. É Diego, né? Isso. Eu vou pôr a 2. Foi curso técnico de informática, né? Você foi. Certo. Repetiu o nome do senhor, professor. Agora a 3. Foi repetindo os números aí. A H é igual a 118, né? A B e a 3. Vou mandar agora a 4. Essa é a nona questão. A 4. Agora vai ser a 5. Uberaba, né? O FTM. Certo. Agora a 6. Né? Que é X diferente de Y, né? Ok. X de... Agora vai ser a... Agora é a 7. Qualquer... Na saque liberado, né? Máquina solta grana. Ok. A do 8º. A do 8º foi fim de festa. Uhum. Agora a do 9. A do 9 vai demorar só 2 minutinhos só, professor. Porque acho que é uma que repete várias vezes. Só deu até um exemplo uma vez. Só um minutinho. Acho que vai demorar um pouco mais. Professor, semana que vem eu mostro a minha. Ok. Tudo bem. Só carregar aqui, seu professor. Só um minuto, só, professor. Esse é a P09, né? É isso aí, professor. A P09. Ok. Repetiu várias vezes lá. Beleza. Vai ser a P... Agora a P010. Aí aparece o FTM, né? Que várias vezes. Agora 011. Certo. A 12, né? Certo. E a última que foi a 13. Isso.
Beleza, Diego? Show de bola, parabéns. Ok, professor. Mais alguém hoje, pessoal? Mais ninguém? Ok, então, até daqui um pouco, na próxima aula. Daqui uns 15 minutinhos. Um abraço, até mais. Ok, professor. Mas...